Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast, mais um episódio hoje. Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e estamos aqui no nosso podcast do Eu Médico Residente, com o objetivo de trazer residentes, médicos residentes, para compartilhar um pouco das suas histórias, do seu processo até conquistar a sua vaga de residência médica, que é bastante suada e mais para alguns que outros, né, Júlio? Verdade. O meu convidado de hoje é Júlio César, ele é MR0, quase é um R1 de anestesia no Hospital Agamenon Magalhães e tem aí uma história grande para contar pra gente. Oi, Martina. Oi, é um médico residente. Eu sou Júlio César Pereira Alves, sou médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife. Sou baiano, vim para cá fazer universidade. Também tenho uma trajetória aí gigante até chegar a essa faculdade e agora como futuro residente R0 de anestésio. Tem história aí, a gente já tá vendo que tem história. Júlio, como é que foi essa escolha aí por ser médico? Você disse que é baiano, veio para Recife, como é que foi dessa trajetória até chegar na medicina? Você tem médicos na família que lhe inspiraram? Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa escolha veio durante o ensino médio. Eu fiz Instituto Federal da Bahia, uma escola técnica, federal, e dentro do ensino médio eu gostava de muitas matérias, assim, sabe? Biologia, física, literatura, tudo. Então era muito difícil escolher. Eu escolhi porque eu acho que a medicina é muito ampla. Você pode ir para uma área que é mais de exatas, mais de biológicas, mas também eu gosto de uma frase que a medicina é visceralmente humana, Então, por causa disso, eu escolhi ir para medicina. E não só escolhi para medicina, plot twist aí, eu tinha escolhido já a especialidade, que eu queria fazer psiquiatria. Eita, por causa de alguns autores que eu li e tal, no ensino médio. Então, assim, eu já fui teleguiado e mudou tudo durante a faculdade. Agora você vai ter que explicar pra gente essa história. E aí você se forma médico, vem pra Recife, você passou pelo Enem? Foi, eu passei pelo Enem, fiz o SISU, por causa de que eu fui um pouquinho melhor em exatas, os pesos eram, aqui na Federal eram mais para exatas e eu vim pra cá. Massa. Então, eu mudei totalmente minha vida e vim pra cá, sendo que eu não tinha todas as condições para fazer isso. Já era difícil na Bahia. Assim, minha vida... Eu sou de uma família pobre, sabe? De baixa renda. Eu gosto de falar pobre porque é assim mesmo. Eu tenho 8 irmãos, assim, sabe? Caramba! E tive muitas dificuldades durante a infância. Cheguei a ter dificuldade, inclusive, passar fome, ter que catar reciclagem. Foi uma época que, por exemplo, entre minha infância e adolescência, meu pai ficou desempregado, então, assim, foi muito difícil. Chegou um ponto até, Martina, que eu tive que morar na rua com meu irmão, então, assim, foi muito pesado. Aí, dos 15 anos, a partir dos 15 anos, eu comecei a estudar valendo. Depois de ter perdido muitas séries, comecei a estudar valendo. Aí, com 18 anos, eu entrei no Instituto Federal da Bahia, que é uma escola muito boa, não só da oportunidade do ensino técnico, como um ensino com um ensino de qualidade, sabe? Nossa. Eu estava atrás disso. Eu quase me formei em técnico de informática, porque faltou um mesinho assim para fazer estágio. Aí, depois que eu terminei com 23 anos, fui fiz o SISU e vim para Recife. Caramba, que história, Júlio. Então, tu terminaste o teu ensino médio com 23 anos. 23 anos, exato. E totalmente decidido, apesar de todas essas dificuldades e adversidades, que seria médico. Que seria psiquiatra. Médico psiquiatra. Por causa de um autor que eu li, Frantz Fanon, falando que é autor era. Aí eu vim para a faculdade, sendo que eu, durante essa formação dos 15 aos 18 anos, eu sempre conciliei questões de trabalho, assim, que fossem trabalhos informais, que me desse a capacidade de eu estudar e estudar. Então, com 15 para 18 anos, eu trabalhava e estudava. Aí, de 18 para 23, eu trabalhava e estudava. No Instituto Federal já tinha um programa de bolsa. Nossa. Eu já fazia iniciação científica, inclusive fiz pesquisa em saúde lá no o Instituto Federal da Bahia, e depois entrei na faculdade, na mesma perspectiva: estudar,
trabalhar informalmente, pegar uma bolsa aqui e acolá, era a minha vida, sabe? Tipo, eu tive uma época que eu tinha 3 bolsas. Uma da Federal, outra do HPS, do Hospital Pelópolis da Silveira, e outra que eu fazia um programa de extensão lá, trabalhava na extensão. E eu fui tentando vincular essas coisas acadêmicas com de trabalho voltado para medicina. Você conseguisse, né, ficar e ter a renda para poder conseguir estudar. Exatamente. Isso, claro que servir a 2 senhores é meio difícil, né? Certo. Porque você tem que estudar, você não tem um dinheiro, você tem que dar atenção para outras coisas, como muitas pessoas também fazem isso, sabe? E vindo de outras cidades sem rede de apoio, eu tive que construir toda a minha rede de apoio aqui, que são maravilhosos, meus amigos, minha noiva, a família da minha noiva, minha rede de apoio. Mas assim, no início foi muito difícil, sabe? Mas estamos aí, estamos conseguindo. Tá indo dando certo. Ô, Júlio, como é que era esse processo de acreditação assim, das pessoas que viviam ao seu redor quando você dizia que queria ser psiquiatra? Porque diante de uma dificuldade tão grande que você vivia, um cenário tão improvável, quando você externava esse sonho, como é que isso soava para as pessoas? É uma coisa dúbia, sabe? Porque ao mesmo tempo em que as pessoas viam que meu esforço, acreditavam em mim, falavam, poxa, Júlio, você estuda, você é dedicado, você vai conseguir. Tanto que eu vim de um lugar pobre em que os colegas que estavam, às vezes, até em situações mais precárias, falavam assim, você não é para ficar aqui, você vai sair daqui. E isso me incentivava. Mas, por outro lado, eu senti um peso. Porque, assim, eu sou de uma família que não tem grana, que o trabalho que eu desse ali podia ajudar a minha família mais. E isso me causava um certo incômodo, sabe? Que ao mesmo tempo que meus familiares e meus amigos acreditavam em mim para chegar mais longe, também eles sentiam a necessidade de uma ajuda, sabe? Isso me pesava um pouco. Eu imagino. Mas, como eu já falei, deu certo. E hoje eu consigo começar a dar um retorno maior do que eu poderia dar naquela época, sabe? Sim, massa. Isso me causa uma gratidão, uma gratificação muito grande. Eu imagino. E aí, Júlio vem para Recife, entra na UFPE, que é uma excelente universidade. Forma-se médico. Certo. Como é que você entrou na universidade querendo ser psiquiatra e terminou a universidade sendo aprovada em anestésio? Como é que foi esse processo de mudança de especialidade? Já que ser especialista sempre era uma ideia para você. Porque geralmente eu pergunto, o que é que ele levou a querer fazer residência médica? Você já tinha esse desejo? Sim, porque eu sou uma pessoa muito de projeto e muito de protocolo, assim, sabe? Eu não sou organizado, mas eu tenho projeto, eu gosto de projeto, gosto de me planejar para o futuro e tal. E essa perspectiva de ser residente era para mim uma coisa muito natural. Eu sei que se necessita de médicos generalistas, numa perspectiva de saúde pública e tal, mas pessoalmente eu queria ser especialista. Agora, a psiquiatria veio no sentido que eu podia tanto ir para a perspectiva de medicina quanto nas áreas mais humanas e tal. Que era uma área que você gostava também. Que eu gostava. E tinha um terceiro ponto, que era, por eu ter um familiar que tem problemas de saúde mental e ter passado pela situação de rua, eu achei que eu, como psiquiatra, poderia ajudar pessoas em situação de rua. Então tinha um viés, né? Um viés de querer ajudar. Sim. E, até hoje eu gosto muito de psiquiatria. Estudo, leio, acho extremamente interessante. Qual foi o problema? Inclusive, eu fiquei até o último momento, quando eu coloquei na minha especialidade psiquiatria... Muito balançado, então. Anestésio, psiquiatria e anestésio. Foi no último momento que eu botei psiquiatria. Por que eu não coloquei psiquiatria? Porque, assim, eu não gostei quando eu rodei no rodízio de saúde mental. Eu não gostei tanto. Já é um ponto que pesa realmente. Um ponto que, assim, às vezes a gente passa pelas coisas, acha que gosta, mas o dia a dia nos fala o contrário. Então, a gente tem que perceber muito o que o dia a dia nos fala. Eu fui para Ulisses e
Foi ruim. Foi ruim. E segundo, eu tenho muito medo dos gatilhos que isso podia me trazer. Claro que as pessoas, a gente pode lidar com os gatilhos e toda a profissão médica vai nos trazer gatilhos porque Sim. a gente está trazendo pessoas. Sim. Então, assim, até onde o gatilho e as coisas que tá acontecendo com o paciente nos afeta, também a gente tem que saber trabalhar isso direitinho, né? E controlando, né? Em toda a área. Mas eu acho que a psiquiatria, em particular, traz isso com mais força. Com certeza, né? A vivência com o paciente, aquele paciente que você vai acompanhar durante um tempo e vai ter que entrar ali, né, literalmente nas entranhas da história, com certeza é um ponto interessante. Então, assim, por esses motivos, sobretudo por causa dos gatilhos, eu decidi fazer anestésio. Aí, por que anestésio? Por que anestésio? Porque outras especialidades possíveis. Como é que foi essa escolha? Por um tempo, eu tive um flerte com a infectologia também. Muito no viés do quê? Pessoas em situação de rua. Sim, muita coisa girava. Estudei, fundei liga. Que massa. Gosto de estudar. Só que, de novo, ia me colocar frente a frente com essa população. E hoje eu vejo que não necessariamente eu preciso fazer algo focado numa população para ajudar essa população. Com certeza. Não necessariamente eu tenho que estar dentro que isso pode me trazer algo de ruim, sabe? No sentido de trazer esses gatilhos, essas coisas que talvez me afetem, você não quisesse sabe? Revisitar, talvez. Isso. Aí o que veio a anestésio? Por quê? Porque, tipo assim, desde o início da faculdade, eu gostava de estar no bloco cirúrgico. Mas eu tinha uma ideia muito clara que eu não queria ser cirurgião. Só tem uma alternativa, então. Então, assim, e eu gostava muito de clínica, né? Muito de clínica. Infectologia é uma parte clínica, a psiquiatria é uma Sim. parte clínica também, embora é uma clínica diferente, né? Infectologia é uma clínica que tem acesso direto, mas é clínica. Sim. Eu gostava muito das especialidades clínicas e gostava muito do bloco. Eu amo estar no bloco, tipo assim, energia do bloco, o cheiro de bloco. Eu, particularmente, sempre tive essa ideia e gosto muito de bloco. De música gel, né? Sim. E pronto. Então, assim, eu amava o bloco. Eu disse, mas tinha uma perspectiva. Poxa, eu não quero fazer cirurgia, assim, tipo, aí ficava naquele negócio, será que é pra fazer cirurgia? Aí eu não. Aí eu descobri anestésio no internato. Caramba, o clínico do bloco é o anestésio. Me falaram isso, eu disse, caramba. Exatamente isso. Deu um estralo, assim, sabe? E foi, inclusive, eu fazia estágio no Pelópidas e eu tava dando plantão junto com uma residente de anestésio, Rafael. O caminho fazendo esses... do HR, eu acho que ele já formou, inclusive. Ele falou, não, cara, é uma boa especialidade. Ele começou a me explicar. Então eu disse, poxa. Aí eu comecei a acompanhar os anestésios lá no Pelópidas e tal. Isso ainda no internato. No internato. Aí, tipo assim, eu disse, poxa, eu gosto tanto de bloco e, tipo, gosto tanto de clínica. Eu acho que é uma especialidade muito boa. E eu gostava muito da perspectiva do paciente grave, drogas vasoativas, sedação. Então eu disse, poxa, é minha área, é isso. E não gostava da parte cirúrgica em si. Não. Então eu gostava do ambiente, mas não da prática cirúrgica. Eu não gosto de enfermaria. Tipo, o fato de ter o bloco e ter a enfermaria me deixa um pouco incomodado, assim. Tipo assim, cada pessoa tem sua preferência de trabalho, né? Eu não gostava de enfermaria. Então, assim, eu pensei, poxa, não tem enfermaria, tem um contato com o paciente, é um pouco menor. Mas tem, por exemplo, você fica no pré-operatório, você faz a avaliação pré-anestésica, você vê o paciente no pós-cirúrgico, assim. Só você não fica responsável por ele durante a enfermaria. Sim. Então, assim, isso legal. É legal, é mais ou menos isso aí que eu gosto. Isso que eu quero, sabe? Então, assim, aí eu comecei a pensar nisso. Poxa, eu vou fazer anestésio. Então, aí eu fiquei em dúvida. Será que eu coloco, por exemplo, opcional em anestésio? Aí eu disse, não vou botar não. Porque, tipo assim, lá na Federal, o opcional era um pouco mais pegado, sabe? Tipo, você ia ter que dispor mais horas. E era um ano, o último ano, que era o do opcional, eu tinha que estudar. Aí eu falei, poxa, eu vou pegar uma especialidade que eu queira, tipo, eu botei em UTI, eu vou aprender, algo que é uma área correlata à anestésio, dizem que é o intensivista do bloco, né? É quem faz anestésio. Então, assim, eu botei na UTI e fui manejando, assim, o último ano, né? Que massa. Então, assim, você decidiu aí quase nos finalmente, já Exato. Pertinho da inscrição. Isso te atrapalhou na tua preparação? Não, porque assim... Você se preparava assim, eu quero um difícil.
Porque a psiquiatria e a anestésia são igualmente difíceis, igualmente concorridos. Tu se preparava no sentido assim, o que eu escolher vai ser difícil de qualquer jeito, eu tenho que estudar muito. Sim, o que acontece? Quando eu quis psiquiatria logo no início, eu não sabia que psiquiatria era difícil assim. Inclusive, essa perspectiva de saúde mental ficou muito em voga nos últimos anos, Depois né? da pandemia, principalmente, né? Ficou pior, assim, tipo, em termos de doença mental, foi se agravando mais. Quando eu entrei, eu não sabia que psiquiatria era uma área benquista da medicina. Tanto que as outras pessoas que não são da medicina falavam, psiquiatria, vai falar, meu Deus, psiquiatria. Sim, e inclusive foi assim muito tempo, né? Muito tempo. A psiquiatria foi uma área de certo preconceito mesmo das pessoas, e inclusive com piadas e brincadeiras de não considerar dos médicos e etc. E aí houve essa virada de chave, a reviravolta, que eu acho que teve um peso importante da pandemia, né? E hoje a psiquiatria tá aí como uma das áreas mais concorridas em todas as provas do país. Exatamente. Aí, mas assim, como eu tinha que estudar e tentava estudar bem, eu falei, olha, eu tenho que estudar muito do que vier, porque psiquiatria e anestésia são realmente difíceis, como você falou. Então, assim, eu vou ter que estudar muito. E quando é que tu começou essa tua preparação? Olha, fez uma semana, um ano. Essa semana foi nos segredos da aprovação. Caramba, do aulão do meio do ano. Do aulão do meio do ano. Que foi o momento que eu também consegui ser parceiro da médica residente. Que massa. Que foi outra fonte também de ajudar nas despesas e me preparar, que eu não tinha condição nesse momento. Isso no teu segundo ano do internato, então, porque o aulão da gente é sempre no meio do ano, tem dois, né? O do meio do ano e o da véspera. Até o meio do segundo ano, então, tu ainda não estava se preparando para a prova, somente para o internato. Pouco, porque como eu sou também filho da pandemia... verdade. O que acontece? Eu decidi que o primeiro ano de internato era para eu aprender a ser médico. Massa. Acho que é um bom ponto. E, tipo assim, eu tenho uma perspectiva dos meus princípios de estudo, já começando. O estudo tem que ser progressivo. Assim, no sentido assim, quanto mais perto da prova, eu acho que você tem que estudar mais. Porque se você pegar uma intensidade logo no início, a chance de você ficar cansado muito perto da prova é muito grande. Sim. Se ficar cansado e ficar desmotivado. Então, assim, eu falei, olha, eu vou deixar o segundo ano para estudar. O primeiro ano eu vou aprender a ser médico. Eu vou me dedicar ao internato. Eu vou tentar aprender os procedimentos. Eu vou me jogar nas áreas. Eu me jogava em tudo. Assim, não gosto de dizer, não importa o que eu gosto ou o que eu não gosto. Eu vou me jogar. Massa. E o segundo ano eu vou estudar. Aí, tipo assim, pronto. A configuração do meu internato é também progressiva. Ela começa mais leve, assim, em termos de carga horária e peso, e termina mais pesado. Então, assim, era uma coisa ruim pra mim. Por exemplo, eu terminei com cirurgia. Caramba, nas vésperas da prova. Véspera da prova. Aí, tipo assim, eu no segredo da aprovação, eu comecei a estudar. Aí eu vi a aula, eu achei incrível, meu Deus, fiquei apaixonado. Eu disse que, pô, eles são muito bons. Aí comecei a fazer o curso, fiz o curso intensivo regional. Massa, do meio do ano mesmo. Do meio do ano. Que esse ano vai começar 3 de junho, deve ter começado mais ou menos nesse período no teu ano. Aí comecei assim, aí tinha uma perspectiva mesmo de assim, aquele negócio, eu gosto de estudar por prova. Eu estudava por prova, tomava cacete em algumas provas, mas pegava algumas aulas que eu tava com dificuldade, tentava conciliar os rodízios que eu tava vendo com os conteúdos. Difícil. Tentava conciliar essas coisas. Porque, assim, às vezes eu não conseguia seguir o roteiro do cursinho, mas, assim, eu pegava uma aula que eu estava vendo ali. Então, como eu estava vivendo aquilo no dia a dia, eu já consolidava. Facilitava, sabe? Um pouco aquele conhecimento daquele assunto. Aquele conhecimento. Mas muito também em uma perspectiva de fazer questão. Fazia muita questão. Eu sabia o que eu queria ser SPE. Eu só fiz SPE, inclusive. Caramba. Júlio, você começou um pouco depois, né? Você começou em junho. Foi. Como é que você fazia, assim, no dia a dia mesmo? Você começava pelas aulas, começava pelas questões. Como é que tu iniciava? Foi esse pontapé. Você queria uma especialidade concorrida, você só queria uma prova, porque você já estava recifense aí de coração, queria ficar por aqui.
era um desafio. Você tinha um desafio enorme para enfrentar. E ainda você tem essa tranquilidade de começar um pouco mais tranquilo, entre aspas, e terminar avançando, como você disse que prefere fazer esse estudo progressivo. Como era, assim, literalmente, como é que tu fazia para estudar? Aí eu acho que você tem que ir para o foco máximo, o foco total, que é questão, é você fazer questão, sobretudo da banca. E eu gosto do Eu Médico Residente porque ele tem um estudo individualizado, né? Tipo, por exemplo, tem um estudo voltado para aqui, para Pernambuco. Então, assim, foi ótimo. Isso é um diferencial. Diferencial gigante. Tipo, tem as estatísticas, as métricas, sabe? Na plataforma. Então, eu olhava muito, olha, o que é o assunto que cai mais aqui? Dá-lhe nesse assunto. Qual assunto que está mais em voga? É esse assunto que eu vou estudar. Então, assim, eu ia muito direcionado. O que eu errava, eu usava muito o caderno de erros, na plataforma mesmo. Digitava, errei isso, ficava repetindo. E eu gostava muito também do flashcard, né? Tipo, eu usei muito os flashcards do Eu Médico, o Brainscape. Usava. Porque tem aquele... um dos princípios é esse estudo progressivo pra mim, é o que dá certo pra mim, sabe? E também tem, dentro de umas teorias aí de memória que a gente pega, tem o lance da revisão espaçada. Sim. Usava muito. Usava a perspectiva também do estudo afetivo, né? Eu ligava alguma coisa, o estudo, alguma perspectiva boa, às vezes ruim. O caderno de erros é isso, né? É uma coisa que você errou ali, sim. Se liga, né? Que você precisa entrar de cara com aquilo, né? E uma prática e uma revisão por prática também, né? Estudar através da prática. E tentar a atenção também nos momentos que eu estudava. Então, assim, quando eu estudava, eu ia para a Biblioteca da Federal, sabe? Para estudar com mais atenção. Que às vezes a gente acha que está estudando, mas está mexendo no celular e tal. Aí não fica um estudo efetivo, uma hora líquida de estudo, sabe? Então assim, eu tentava manter o foco, fazer revisão, fazer questão. Era o foco total para isso. E fazer um estudo direcionado para a banca, que eu só fiz uma banca, e um estudo direcionado para mim, o que eu não sabia, sabe? Como foi essa decisão por só fazer uma banca? Não lhe parecia muito arriscado, não? Foi arriscadíssimo. Como é que foi isso? E eu achei que ia dar errado, e eu falei, poxa, por que eu fiz isso em algum momento? Porque o que eu achava, assim? Não era uma ideia voltar para Bahia? Não era. Ficou apaixonado mesmo por Recife. O que acontece? Eu achava que se eu fizesse muitas provas, primeiro, eu ia gastar dinheiro. Segundo, eu ia meio que ter que estudar mais coisas mais aprofundadas. Sim. Porque cada banca tem um perfil. Então, assim, eu ia ter que me aprofundar em mais temas. E outra coisa, a CSPE é uma prova difícil, tortuosa, complicada, única, singular. Demais. Porém, é uma prova antiga. É uma prova que você tem um banco de questões gigante. Você sabe por onde ela... que você está pisando, né? Sabe. Então, assim, o que eu pensei? Eu disse, por exemplo, o ENARI. Isso é a minha perspectiva, sabe? Não necessariamente as pessoas vão ter o pensamento... Isso foi o que você pensou ali na sua decisão. O ENARI é uma prova que é um pouco, dizem que é um pouco menos complicada, só que tem 3 anos. Eu não conheço o perfil da prova direito. Assim. Então, como eu sou uma pessoa de projeto de segurança, poxa, CSPE tem chatinha, mas eu conheço ela, sabe? Então, assim, eu disse, eu vou para a CSPE e tal. Tanto que eu usei muitas das questões dela e, além disso, a CSPE é de uma banca, a UPE, né? Que também faz concurso público. Eu fiz até umas questões de concurso público. Passei em concurso público também no mesmo ano, assim, que eu... Manejou a banca bem, né? Eu vou atrás dessa banca, sabe? Então, assim, foi uma decisão complicada. Tanto que depois que eu fiz a prova, eu não achei, como todo mundo, que fui tão bem como poderia. Todo mundo acha, né, que não vai passar. Eu fiquei pensando, poxa, se eu não passar, quais foram os meus erros? Eu fiz só uma prova. Eu poderia fazer pelo menos umas 3. Aí eu fui elencando, assim, sabe? E realmente, assim, eu acho que eu poderia ter feito mais provas, assim, pelo menos umas 2, 3. Mas deu certo, né? Deu certo. Eu acho que eu só vou fazer uma prova de acesso direto na vida, graças a Deus. Meu Deus. E aí, Júlio, durante esse teu período intenso de estudo, tu estudou mais ou menos de junho até outubro, que foi a primeira prova, né? Acho que foi ali por 29 de outubro, o ENARI, que você não fez, no caso. Fiz. Aí entrou para a CSPE, que foi em novembro, não foi isso? Foi.
5 meses mais ou menos. Durante esse tempo de 5 meses de estudo intenso, como é que tu lidava com as tuas distrações? Porque tinha internato, porque tinha pessoas, atividades de casa, celular e etc. Isso era um empecilho para você ou não? Era um empecilho, sim, sempre é, né? Porque nós temos uma vida muito corrida, né? Muito complicada. Nós temos que dar conta de assuntos muito sérios, né? A saúde das pessoas, né? A responsabilidade é muito grande. Tem momento que você só quer uma válvula de escape, né? O celular oferece isso, uma válvula de escape muito grande, outras coisas também. Mas, como eu falei, meu projeto de driblar isso, quase não sai, era ir para a faculdade. Eu ficava lá o dia todo. Preso na biblioteca. Tipo assim, se eu não ficasse lá, era incrível. Se eu fosse pra casa tentar estudar, não rendia. Porque muitas vezes eu morava em um lugar que era um quarto e sala, assim, sabe? A energia da casa é de descanso. Exatamente. Eu não tinha um escritório, sabe? Então, assim, eu chegava e minha cama tava do lado. Me chamando, assim, agudamente. E você muito cansado. Muito cansado, eu ia dormir. Então, assim, se eu quisesse, assim, ter algo a mais, eu teria que fazer esse esforço nesse momento. E é muito importante você entender que momento é da vida, sabe? Porque tem momento que você vai ter que dispor de mais tempo, abdicar de algumas coisas. E esse era o meu momento de abdicar, sabe? Sim. Tive muitos momentos de abdicação, mas eu disse, olha, eu quero resolver a residência esse ano. Massa, foi uma decisão. Quero resolver essa residência. E eu quase desisto disso, porque o que acontece? De maio a junho até dezembro, que foi a prova, eu estava tentando estudar com o internado. O que acontece? Em outubro, um dos motivos que eu não fiz o Enário também, porque meu baile de formatura era um dia anterior ao Enário. Aí também foi fogo. E, tipo, era uma coisa que era muito importante pra mim, minha formatura. Minha família veio da Bahia em peso pra cá. Caramba, deve ter sido um momento muito emocionante. Muito emocionante. Eu fiquei 1 mês, 2 meses sem estudar, sabe? Eu disse, não, esse momento vai ser... Das festas e etc. Meu momento de fazer as coisas, de comemorar com minha família. Foi uma conquista muito difícil, suada. Então, assim, é uma festa que a gente dispor de grana também. Então, assim, é algo que eu quero viver intensamente. Então, assim, eu me dei o luxo de viver isso. Então, assim... E o que acontece? Eu fiz o concurso também que eu falei, Atenção Básica de Abreu Lima, que era da mesa banca, em maio, mas eles só me chamaram na semana que eu me formei. Era meu primeiro emprego. Caramba! Foi bem acertadinho. Tudo parece que foi combinado. Eu tava fazendo meus exames admissionais, de manhã eu fazia meus exames admissionais, de tarde era o jantar dos pais. Meu Deus! Foi muito intensa essa época. Então, assim, aí eu tava fazendo esses exames admissionais, eu quase desisto de fazer a CSPE. E eu tava, das pessoas que também tava fazendo esses exames admissionais, um médico já formado há um tempo. Aí ele pediu uma carona voltando pra Recife, que a gente foi pra Abreu Lima. Eu falei, cara, poxa, você tem 5 anos de formado, né? Me diga uma dica pra um recém-formado. Caramba. Ele, faça a residência. Parece que foi uma confirmação, assim, uma voz do céu. Olha, ainda eu tô arrepiado. Foi algo ainda mais diferente que aconteceu naquele dia. Meu Deus. Eu tinha, no dia anterior, eu tinha alguma outra festa da formatura. Aí eu fui, fiz os exames admissionais, acordei cedo pra fazer, voltei pra casa, dormi. Não tinha saído o edital. Quando eu acordei, o edital da CSPE tinha saído. No mesmo dia. Eu disse, não, é pra eu fazer. Aí faltava o quê? Isso foi em outubro que me chamaram, eu formei eu fui o primeiro da turma a formar, porque eu adiantei alguns dias, que a gente já tinha acabado tudo, mas adiantei alguns dias para assumir o concurso. Em outubro, e aí eu passei 2 meses estudando. Dando sangue pra isso. Deu certo, graças a Deus. Mas foi assim, foi tortuoso. Imagino. Júlio, e nesse período que tu estava estudando, tinha algum tempo pra cuidar um pouco de si, fazer algum tipo de atividade física?
Saúde mental e etc. Eu tentei fazer saúde mental, mas não sei se conseguiu, mas tentar você tentou. Deus tá vendo. O que acontece? Eu fazia terapia, mas a grana começou a ficar mais curta, aí eu saí da terapia. No ano que eu fiz a prova, né? E minha distração, meu lazer é sair com minha noiva, né? Estar perto da família da minha noiva, né? Porque eles são minha família aqui. Então, assim, eu estar perto dele me reconectava com uma perspectiva de gente, de família. Eu morava sozinho, então, assim, era meu lazer e meu ponto seguro. Isso foi... E exercício físico eu tentava esporadicamente, erraticamente. Agora eu tô fazendo mais, né? Que massa. Tá pago, inclusive, né? Júlio, e quando foi chegando aí nas semanas, véspera da prova, como é que tu lidou com isso? Intensificou total? Total, assim, eu digo... Mudasse a estratégia de preparação? Não, mas assim, eu digo que tem... Eu acho que... Eu até falei isso com os colegas meus, que para mim é um roteiro, assim, do final. Segredo da aprovação. Conta aí. Faz o intensivo, faz a revisão, que começa agora em setembro, não sei se acho que começa em setembro também. Faz a revisão, que a revisão é muito boa, muito boa. A revisão foi, nessa reta final, foi aqueles cardzinhos que eles fazem, muito bom. Faz a semana da aprovação e faz o Profecia. Pronto. É o combo da aprovação. Esse aí é bom demais, viu? Basicamente foi isso. O que eu mudei foi que eu comecei a ver mais a revisão. A revisão é muito boa. Revisão. Se atentar a algumas coisas que eu achava que Vendo as aulas mesmo. Isso. E questão. E ver algumas coisas que eu achava que já tinham caído em outras provas que eram tendências. Sim. As tendências do ano, assim, sabe? Sempre tem as tendências do ano. E aí, pronto, eu fiz foi o meio tempo, que também, o que aconteceu? Nesse meio tempo, também as Forças Armadas me chamaram, então eu tive que entregar documento e tal. Mas eu fui fazendo essa revisão e me atentando também às questões os temas mais quentes do ano, sabe? Massa. Ô, Júlio, e aí você chegou no dia na véspera da prova, estava lá no Profecia, com certeza? Tava, com certeza. E como foi o dia da prova? O dia da prova foi um dia difícil. Começou dando certo, dando errado? Começou dando certo. Eu vim com os colegas. Fui com os colegas de carro, né? De carona. Começou dando certo. Aquela vibe de prova, todo mundo lá. Encontrei a galera do Eu Médico, Lucas. Entrei na prova. Só que eu tinha um dos erros também. Eu vou falar também dos meus erros. Eu não tinha feito prova na íntegra escrita, assim, sabe? Eu acho simulando mesmo a realidade. Simulando. Quando eu fazia vestibular, eu gostava às vezes de imprimir. Eu acho que é um ponto importante. De uma vez ou outra, imprimir a prova e... Fazer na íntegra. Na íntegra, era impressa. Eu fazia simulados também muito digitais, mas também às vezes fazer impresso é interessante. Então, assim... Eu achei que eu me desorganizei um pouquinho no tempo, sobre tempo. Teve um momento assim, e tipo, eu tava meio longe as coisas de tempo, o escrito de tempo do quadro. Estavam pequenos. Adesivos, isso. Estavam pequenos. E eu não vi que passou tempo pra caramba. De repente. Aí, de repente, eu tinha 30 questões pra fazer em, tipo, 30 minutos. Caramba! Eu fiz. E outra coisa... esse ano em particular, as matérias que eu ia melhor, elas foram, na minha concepção, mais difíceis. Pediatria foi difícil. Preventiva eu fui melhor em cirurgia que preventiva. GO foi difícil também. Dificílimo. GO foi difícil. Sobretudo obstetrícia. Foi difícil. Difícil. Caramba. E aí, saísse da prova achando que não vai rolar? Saí assim, poxa. Tipo assim, um aprendizado e tal. Aí ficou a lição. Fica a lição. Aí começa aquelas frases, né? A gente... tudo é aprendizado, né? A gente nunca perde, a gente aprende. As frases de quem sabe que vai perder. Mas, assim... Aí, tipo assim... Aí eu achei que eu tinha ido muito mal, assim, porque eu me cobro muito, sabe?
Não chegasse nem a participar daqueles grupos, não tinha chance. Demais. Eu odiei os grupos e tal. Mas eu sou assim, desde da universidade aqui, do ensino médio. Eu sabia, olhava os grupos, as tabelas, as tendências, todas as estatísticas, e sabia que eu tava no limbo. Assim, tava vai, talvez não dê, talvez. Eita. E esse limbo é ansiogênico demais, sabe? Eu imagino. Então, assim, eu fiquei... Será que vai dar? Será que não vai dar? Quando deu certo. Outra coisa, eu tinha apostado muito. Por quê? Porque eu decidi entrar nas Forças Armadas, que minha perspectiva era trancar. Sim. Tipo assim, eu disse, eu vou entrar nas Forças Armadas, vou trancar o primeiro ano, vou me organizar, sabe? Então você queria, né? Porque você deu um spoiler. Eu ia perguntar daqui a pouco. Por que você é R0? Você já deu um spoiler. Não, você já deu. Aí agora me diga, você queria entrar na Força Armada? Porque a maioria das pessoas não querem, né? Olha, inicialmente eu fiquei assim, mas depois eu quis muito porque, primeiro, eu ia me organizar nesse sentido de trancar o primeiro ano, poder trabalhar, poder também viver outras coisas. Exatamente, você está conseguindo fazer agora. Exatamente. Viver também, assim, me organizar em termos de cabeça, tipo, psicologicamente, de saúde, sabe? E saúde também financeira, é importante. Então, e outra coisa é que eu queria ter servido as Forças Armadas, assim, é algo que eu queria ter feito com 18 anos, só que 18 anos eu estava entrando no ensino médio. Sim. Então, assim, eu acho que era mais importante eu fazer ensino médio naquele momento que das Forças Armadas. Sim. Aí surgiu a oportunidade e estou aí. E você foi. E aí, estás em qual parte das Forças Armadas? Eu tô na Marinha, sou guarda-marinha, RM2 médico. Que Alves, legal. Meu Deus, que legal. Você deve ter muito orgulho da sua história, né, Júlio? Tenho. Caramba. Eu fico pensando assim que vivi muita coisa, né? Só que eu gosto muito de também pensar que eu sou o Júlio César de 2024. Assim, essa trajetória, ela fala muito de mim, mas ela não me define. Assim, tipo, eu gosto de ter as mesmas oportunidades, ser julgado pelo que eu sou hoje, mas eu também respeito tudo que eu vivi. Eu amo também muito minha família que estava comigo, sabe? Meus 8 irmãos, sabe? Caramba, 8 irmãos. E, tipo, e tenho orgulho muito deles também, sabe? Cada um seguiu um caminho, assim, essa perspectiva de caminho, sabe? Cada um seguiu um caminho, uns trabalhos, trabalham, estudam. Tem um na França, é cozinheiro, tem outro, massa. Sabe, banqueiro. Eu tenho irmão gêmeo que é de TI, que não faz nada, não tem nada a ver com medicina, né? Bem enfim, amplo. E, Júlio, no dia que saiu o listão, onde é que você estava? Eu tava em casa. Como é que tu recebeu essa notícia? Primeiro que esse ano em particular foi um meio assim, cheio de coisas, né? Muitas coisas, assim, tipo, saía, voltava. Sim. E isso ia dando... Saiu. Meu nome estava lá. A primeira coisa que foi um monte de gente ligar, eu liguei pra minha noiva, aí a pessoa, você, sou eu. Meu Deus, aí do nada o listão saiu do ar. Aí eu disse, meu Deus, pronto. Acabou, vão tirar meu nome. Vão tirar meu nome. Tenho certeza. E muitos nomes foram tirados, inclusive, né? Porque a SAES colocou o listão e tinha algumas inconsistências, né? Na parte de cotas, eu acho que de PCD, se não me falha a memória. Foi. E aí, do nada, sai o listão. E aí, cria aquela falsa esperança em quem não passou, que pode ser que agora vá. E quem passou, acabou, né? Tiraram do ar porque eu passei, não era pra ter passado. E o tal da síndrome do impostor já vem, sim, já veste a carapuça, né? Com muita força. Eu disse... Vamos tirar. Mas, assim, o que eu pensei? Eu disse, eu tô para qualquer resultado. Primeiro, se eu não passar, vou estudar de novo. Já tinha até falado, acho que com o pessoal do médico para continuar. Mas eu disse, olha, se não der, eu vou estudar de novo. Força de vontade, Brasil, é isso. Mas deu certo, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E o interessante é que o resultado da Marinha tinha saído um dia anterior. Então você já tinha pelo menos essa carta na manga, né? Se nada der errado, eu vou pra Marinha. Um dia anterior, e no outro dia saiu. Meu Deus. Aí eu fiquei assim,
Meu Deus do céu. O que aconteceu com a minha vida em 48 horas? 48 horas. Eu vou ser militar e futuro residente. Porque, Caramba! meu Deus do céu. Que virada, literalmente. É. E aí, Júlio, optasse por trancar, né? Como já era um plano, e foi para as Forças Armadas. Tô nas Forças Armadas, tô no Hospital Naval de Recife. Lugar de muito aprendizado, tô aprendendo muito lá também. Muito bom, eu tô gostando. Inclusive, um abraço pra minha turma lá de Natal, da curso de formação. Turma, prometeu esse abraço? Almirante Ari Parreiras, Ô, Júlio, me diz uma coisa, como é a sensação aí que você tá vivenciando esse momento da sua vida, né? Você hoje tá numa posição, já tem algo ali guardado pra você, sua vaga reservada na residência que você tanto sonhou. Como é que tá a expectativa aí por essa residência que vai começar em março? Como é que tu tá lidando com isso? Tem te atrapalhado essa ansiedade? Ou tem sido algo mais assim gostoso de viver? Como é a sensação? A gente nunca tinha trazido ninguém que tava aí nesse limbo, sabe? E aí me parece bem curioso. Eu, que sou um pouco ansiosa, acho que estaria bem com a cabeça lá na frente. E às vezes acaba a gente não conseguindo viver bem aquele momento que a gente tá agora por causa desse pensamento futuro, né? Caramba, eu tô aprovado, minha vaga já está lá. E tem data de começar, dia 1 de março 2025, tá lá você no H-Menu. Estarei lá, com fé em Deus. Eu tô um pouco ansioso, sim. Mas como eu gosto de ter uma perspectiva de projeto, eu me sinto já residente, sabe? Eu acho que esse ano faz parte da minha residência. Claro que esse ano é para organizar outras perspectivas da minha vida. Áreas, né? Eu acho que a gente tem que sempre perceber que momento a gente está vivendo, sabe? Eu acho que na minha vida eu tive que me colocar muito a questão da sobrevivência e o estudo como uma perspectiva de mudar a minha realidade. Então, assim, sempre eu coloquei algumas coisas de lado. Saúde, parte estética, sabe? Outras coisas. E agora eu tenho que conciliar a perspectiva de viver com minha profissão. Então, assim, esse ano é um ano de transição de vida. Eu quero viver, quero ser uma pessoa que tem outras áreas da minha vida, que faça outras coisas com uma profissão de ser médico, que é uma profissão importante, mas é uma profissão difícil, mas é uma profissão. Então, assim, minha realidade hoje é tentar conciliar essas duas coisas. E sobre a ansiedade, sim, eu estou ansioso. Quero estudar já as coisas, já estou vendo, tem a prova de título, sei lá o quê. Sou uma pessoa assim, que já vou me informando. Tá bem lá na frente. Já quero ir para os congressos, assim, sabe? Tem gente que vai me julgar, o pessoal tudo me julga. O menino vai viver, vai ficar tranquilo esse ano. A vaga garantida, meu Deus, que sonho. Mas eu penso que eu posso fazer um pouquinho dos dois e me organizando nesse sentido, sabe? Já conhece seus R+? Conheço. Minha R+, minha futura R2 é da minha turma. Ah, que legal. Aí já tenho conexão, né? Conheço os R+, também. Então, assim, já tenho um conhecimento. Nunca os vi alguns, mas a Alexandra conhece, que é minha colega. E já sabe mais ou menos como é que funciona o serviço, como são as divisões dos rodízios, essas coisas? Essas coisas ainda não sei. Ainda não sabe? Ainda não sei. Essas coisas ainda... Em breve vai saber. Em breve saberei rapidamente, né? R1 aprende rápido, né? Sim. Júlio, olhando para a tua trajetória, assim, de uma maneira ampla, de tudo que você viveu, principalmente nessa parte da faculdade, do preparo para a residência médica e onde você está hoje, conseguindo estar nesse lugar onde você almejou tanto, né? Você pensava isso, é muito interessante perceber que você pensava, materializava aquilo e hoje você vive exatamente isso, né? Sua vaga reservada, estando nas Forças Armadas. Mas olhando para essa trajetória que você construiu, o que é que você considera que foi seu maior erro e qual foi o seu maior acerto nesse processo de preparação, de estudo? Maior erro, eu acho que foi... talvez eu poderia ter me preocupado com a residência um pouquinho antes. Eu disse que eu usei o primeiro ano para viver mais um internato, mas eu podia ter ali botado umas questões, visto algum curso, eu poderia ter feito isso. Eu acho que talvez desse. Eu acho que em termos de preparação foi isso, sabe? Eu fiz também o que pude, né? Do limão a limonada. Foi o que estava na sua história, né? Foi a roupa que lhe cabia ali naquele momento. Isso.
E talvez eu acho que meu maior acerto foi pensar, sonhar, sabe? Que eu poderia conseguir. Sonhar e acreditar. Eu disse, né? Viver é melhor que sonhar, né? Já diz a música. Mas acreditar que eu conseguiria, sabe? E eu acho que o fato de acreditar te dá gás para estudar. Se você não acredita que você vai ir para algum lugar, você não vai, sabe? Não vai. Certamente. Então, assim, eu acho que acreditar, o fato de sonhar me fez estar aqui hoje, sabe? Se eu não sonhasse, eu estaria talvez em outros lugares agora, talvez em lugares de dignidade, mas não seria médico, sabe? Não seria futuro residente, sabe? Eu acho que o fato de eu sonhar me dá vontade de eu sentar na cadeira, pegar um livro, pegar questões e fazer isso. Fala, poxa, eu posso chegar ali. Sabe? E às vezes você não consegue, né? Sabe? Eu sempre também trabalhei na perspectiva de ter outros caminhos, sabe? Tipo, se eu não passei na residência, eu podia trabalhar, já estava concursado. Então, assim, eu sempre também criei planos B. Eu disse, mas meu plano A eu vou seguir. Meu plano A é esse, eu vou tentar. Se eu não der, tudo bem, eu não vou me frustrar, não. Mentira, se frustra sim. Se frustra sim. Mas chora sim, que não. Mas você acredita, sabe? Eu acho que faz muito sentido, assim, sabe? Porque realmente eu tenho uma história que não é como a sua, obviamente, né? Nós somos muito únicos. Eu também tenho uma história de algumas dificuldades. Não as mesmas, mas algumas outras dificuldades. E eu também era improvável estar aqui hoje, sabe? Eu vivia em uma realidade onde não existia esse caminho. E quando eu disse que queria ser médica, as pessoas não acreditavam que isso fosse ser possível um dia, sabe? E eu realmente acho, assim, que essa força, essa vontade, essa força de vontade juntas, sabe? É o que leva a gente para alguns lugares improváveis de a gente ocupar, porque parece que tem alguns lugares que nos cabem melhor dentro da realidade que a gente tá. Mas aí a gente tenta pular fora daquela caixinha e mas não é isso que eu quero algo além. E é muito bonito de ver onde você tá hoje, né? O seu plano A, totalmente assim, em todos os detalhes, aí concretizado. Isso é muito bonito de ver, Júlio. É uma trajetória que dá muito orgulho, assim, de ouvir, sabe? São histórias como essa que a gente quer ouvir, de outros jovens, a gente quer ver outros jovens acreditando, ouvindo que podem e que conseguem e vão fazer por onde, porque também não foi fácil. Você fez muito, muito por onde. Verdade. Júlio, o nosso público é muito diverso aqui no podcast, né? A gente tem estudantes ainda que estão no ciclo básico, tem gente que já está no internato, tem gente que está aí, como aquele seu amigo que você deu carona, né? Que não fez residência, mas que pensa em fazer residência, enfim. Ou que está em alguma residência, mas que está pensando em mudar de residência, enfim. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo aí, dentro desse ambiente de residência médica? O que é que você tem aí? Abra seu coração e deixa um conselho aí pra gente. Eu acho que a primeira coisa, como eu já disse, é acreditar, sabe? Você acreditar aonde você quer chegar e criar meios para isso. Você, olha, o que eu vou fazer para chegar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou organizar meu dia a dia? Qual é o momento que eu vou trabalhar? Eu não posso, por exemplo, só trabalhar ou só curtir. Eu vou ter que separar um momento para estudar. Sim. Se eu quero chegar a esse objetivo da residência, sabe? E sobre especificamente técnica de residência, eu acredito que fazer questões é uma boa, sabe? E também fazer essa revisão espaçada é algo importante. Eu gosto de flashcards também. Então, assim, ir para as pessoas que estão estudando, acadêmicos, internos, também é importante viver cada momento da sua formação. Você pode separar um momento em que você vai estudar uma perspectiva para aprender com mais vigor, com mais profundidade, vai esperar guardar um momento que você vai estudar para uma prova. Sim. E uma prova não necessariamente ela define um estudo, ela define um médico, sabe? Existe um hiato aí entre ser um bom médico e fazer uma boa prova. Então, assim, dispor esses momentos é muito importante também. Esses meus conselhos. Massa. Esse último ponto aí eu gosto sempre de frisar, sabe?
de conseguir separar as coisas, né? Da nossa profissão, do nosso conhecimento técnico ali na ação e o nosso conhecimento teórico ali da prova, né? Que não nos define, porque o concurso não cabe todo mundo, muita gente, inclusive a infinita maioria não vai ser aprovado, é a minoria que vai estar ali com seu nome no listão, e isso não pode subir para a cabeça ao ponto de lhe fazer acreditar que você não é capaz, né? Exatamente. Tem outras chances, tem prova todo ano, e o que importa é realmente o que você deixou, a sua primeira palavra aí do seu conselho, é acreditar, né? E seguir lutando por isso. E você pode falar com isso com propriedade, porque você é um exemplo disso. Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui. Desde que eu conheci sua história, eu também sou parceira do Médico Residente, mas a gente acaba que não tem muito esse contato, então eu não sabia exatamente do que se passava, né? Mas aí depois que eu conheci a sua história, acabei conhecendo seu Instagram, a sua biografia do Instagram chama muita atenção, né? E eu sabia que você entregaria um episódio bacana, que você traria uma história massa, que com certeza vai tocar alguém diferente, sabe? Vai chegar em alguém diferente, vai ser aí um motivo de ânimo, principalmente nessa época do ano, e que tem muita gente que acha que não dá mais tempo de estudar. Tem gente que vai chegando aí no meio do ano e diz assim, já perdi metade do ano e não dá mais. E tá aí você, fã do intensivo e mostrando que dá sim, né? Tem aí ainda o meio do ano, o intensivo pela frente para se dedicar e fazer acontecer. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, muito sucesso aí na sua trajetória, você merece, eu sei que você vai conseguir chegar em lugares aí ainda muito maiores, que seja uma trajetória de muito sucesso e que seja infinitamente melhor do que você está esperando, do que criando essas expectativas boas. Obrigada de verdade, Júlio. Obrigado, Martina, e obrigado seu nome à equipe do Médico Residente. Eu acredito tanto no projeto educacional como nas oportunidades criadas aqui. E isso que você falou também é muito importante, que um colega, essa semana eu publiquei que iniciei meus estudos para a residência há um ano no segredo da aprovação. Ele falou, poxa, Júlio, você começou agora, me faz acreditar, e falou exatamente essas palavras, me faz acreditar que ainda dá. Eu disse, dá sim, amigo, claro bora. Que dá. Claro que dá. Fica aí o recado para vocês que estão nos assistindo, né? O intensivo começa dia 3 de junho e ainda dá tempo, com certeza dá. Júlio passou em anestésio, que é uma residência super concorrida, então assim, dá tempo sim. Eu acho que nunca é tarde, sabe? Desde que você comece e tenha a sua dedicação. Tem pessoas que começaram em janeiro, mas agora já estão totalmente desmotivadas e, enfim, cada um com a sua história, com o seu caminho. Eu acho que não é tarde, precisa sim tentar, precisa sim começar, porque se mesmo se chegar lá no final e o resultado não seja a aprovação, mas teve toda essa experiência, todo esse conhecimento construído para um próximo projeto, né? E aí viver de projetos me chama muita atenção, essa parte de não ser tão organizado, mas projetar sempre algo. E eu acho que quando você projeta algo, você acaba se enxergando naquele lugar, né? Verdade. E aí você se enxergou nas Forças Armadas com sua vaga reservada de anestésio e estás hoje exatamente nesse lugar. E isso, assim, é muito, muito interessante. Eu vou guardar para sempre na minha cabeça de me enxergar naquele lugar onde eu quero estar. E, se Deus quiser, e com o meu esforço, chegar lá. Júlio, obrigada mais uma vez. Obrigada a toda a equipe do Médico Residente. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo e até o próximo. Obrigado, gente.